Você já teve um pensamento tão repentino, tão claro e insistente, que ficou em dúvida: isso veio de mim ou foi Deus? E se eu te dissesse que muitos dos pensamentos que você ignora, chama de intuição ou imaginação, são, na verdade, a forma silenciosa como o Senhor tem tentado te alcançar? Deus fala, mas nem sempre com vozes, visões ou sinais. Ele fala no íntimo, no sussurro da mente, na ideia que se repete, na lembrança que arde no coração. E se você aprender a discernir isso, sua vida pode ser completamente transformada. Porque há pensamentos que não são só seus, são respostas, são alertas, são missões. Neste vídeo, você vai descobrir como o Espírito Santo se comunica através dos seus pensamentos e como isso muda tudo. Mas antes, comente aqui embaixo: fala, Senhor, o teu servo ouve. Esse é o selo de quem está pronto para escutar com o coração. Vamos começar. O mistério dos pensamentos inspirados. Você já foi surpreendido por um pensamento tão certeiro que parecia não vir de você? Algo que te fez parar, refletir, talvez até mudar de direção? Muitas vezes chamamos isso de intuição ou acaso. Mas e se for mais do que isso? E se for a maneira silenciosa de Deus tentar alcançar sua mente num mundo barulhento? A Bíblia está repleta de momentos em que Deus se manifesta não com trovões, mas com sutileza. Ele fala no íntimo, no pensamento que ninguém ouve, na impressão que surge sem explicação, na ideia que se repete como um sussurro sagrado. É assim que o Espírito Santo opera, não invadindo, mas inspirando. E só quem se cala por dentro consegue ouvir. Há um mistério divino na forma como Deus escolhe os pensamentos como canal de comunicação. Ele poderia falar por visões ou sinais visíveis, e às vezes o faz, mas seu modo mais frequente de guiar os filhos é por meio da mente desperta. Ele planta ideias, desperta lembranças, reacende versículos, tudo no campo invisível do pensamento. O que precisamos entender é que nem todo pensamento é nosso. Alguns são sementes do céu esperando por solo fértil. Quando nossa mente está conectada a Deus, pensamentos não são apenas pensamentos. São mensagens, são instruções, são respostas. E a pergunta que se impõe agora é: você tem discernido o que vem de Deus e o que é apenas barulho mental? Samuel, quando Deus chama no silêncio, imagine estar deitado em silêncio absoluto e de repente sentir seu nome ecoando dentro de você. Não alto, não externo, mas claro e insistente. Foi isso que aconteceu com Samuel. Um menino no templo, ainda sem discernimento espiritual, mas já posicionado no lugar certo. Deus o chamou, não por meio de sinais visíveis, mas com uma voz interna, confundível com seus próprios pensamentos. Samuel ouviu e, sem saber que era Deus, levantou-se. Procurou Eli. Tentou compreender. E é isso que o Senhor espera de nós. Não perfeição, mas sensibilidade. Mesmo sem entender tudo, Samuel se moveu e Deus viu isso. O céu responde não apenas aos que escutam, mas aos que reagem. Porque muitos ouvem, poucos obedecem. O mais poderoso nesse relato é perceber que Deus falou dentro da mente de Samuel. Não foi um milagre chamativo, foi um sussurro disfarçado de consciência. Isso nos ensina que o Senhor não compete com o ruído do mundo. Ele fala com quem está disposto a ouvir no íntimo, onde só a fé consegue perceber o som do invisível. Eli, mesmo espiritualmente adormecido, teve discernimento suficiente para dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Às vezes, Deus usa até os que estão frios na fé para despertar os que estão prontos para ouvir. A pergunta é: quem tem te ajudado a entender os pensamentos de Deus? Ou será que você tem tentado interpretar tudo sozinho e por isso anda confuso? Jonas, quando o pensamento confronta a vontade. Nem todo pensamento vindo de Deus traz consolo imediato. Às vezes, ele nos confronta, nos tira do conforto. Foi o que aconteceu com Jonas. A voz de Deus não veio com espetáculo, mas como uma ordem clara e interior. Vá até Nínive. Um pensamento firme, insistente, que o puxava para uma missão que ele não queria aceitar. E como muitos de nós, ele fugiu.
A mente de quem resiste a Deus se cansa, fica pesada, entra em colapso silencioso. Jonas dormia no meio da tempestade não por paz, mas por exaustão espiritual. E Deus, em sua graça, o levou ao fundo, não para puni-lo, mas para protegê-lo de si mesmo. No ventre do peixe, sem distrações, sem fuga, Jonas finalmente orou. E ali, a voz voltou com mais força. A mesma direção, a mesma missão. Isso nos ensina algo profundo. Deus não muda de ideia só porque você hesita. Ele insiste, ele repete. Ele vai te alcançar, mesmo que precise usar uma crise, um silêncio profundo ou uma solidão inexplicável. O pensamento que você tenta ignorar pode ser exatamente o chamado que vai mudar o rumo da sua vida, se você finalmente disser sim. Nabucodonosor. Quando Deus perturba para revelar. Há momentos em que Deus não nos fala com clareza, mas com inquietação. Ele não entrega a resposta pronta. Ele perturba a alma para nos forçar a buscar. Nabucodonosor viveu isso. Um rei poderoso, mas dominado por um sonho que o deixou sem paz. Ele acordou confuso, agitado, sem conseguir entender o que estava sentindo. Deus estava ali. Não com explicações, mas com sinais espirituais travestidos de perturbação. A mente dele estava sendo tocada por algo maior, mas como muitos de nós, ele não soube interpretar sozinho. E aqui está o ponto. Quando Deus quer revelar algo, ele pode usar até o desconforto mental para nos conduzir. Não se trata de ansiedade ou desequilíbrio. Trata-se de um chamado, um alerta espiritual que só se resolve com busca, com oração, com entrega total. E Deus, em sua soberania, levantou Daniel para interpretar aquilo que havia sido plantado no espírito do rei. Porque o Senhor não apenas fala, ele também envia quem sabe ouvir. Às vezes, a resposta que você tanto procura está chegando por alguém sensível ao espírito. E se você estiver atento, vai entender que o pensamento que tira o sono pode ser a chave para um novo destino. Nem todo pensamento inquietante é do mal. Alguns são sementes de revelação. Quando Deus quer nos sacudir, Ele primeiro abala a nossa paz superficial. Ele nos desperta da zona de conforto e nos faz encarar o invisível com olhos espirituais. Portanto, se sua mente anda inquieta, pergunte-se: será que não é Deus tentando me acordar para algo que eu insisto em ignorar? Salomão. Quando Deus dá discernimento. A verdadeira sabedoria espiritual não está em pensar muito, mas em saber discernir o que se pensa. Salomão, diante de Deus, não pediu riqueza, poder ou fama. Pediu algo muito mais raro, um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal. Ele entendeu que a maior batalha acontece na mente e que governar, decidir e liderar começa no pensamento. Esse pedido agradou ao Senhor porque mostrou maturidade espiritual. Salomão sabia que a mente é o campo onde céu e inferno disputam espaço. Ele não queria ser apenas inteligente, queria saber reconhecer o que vinha de Deus e o que era só emoção disfarçada. E essa oração mudou tudo. Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas sensibilidade espiritual. A prova do discernimento veio quando duas mulheres disputavam um bebê. Sem leis humanas que resolvessem o impasse, Salomão seguiu a voz interior. A decisão que chocou a todos, sugerir dividir a criança, revelou quem era a verdadeira mãe. Isso nos mostra que pensamentos vindos de Deus não apenas orientam, mas revelam corações, desmascaram mentiras e trazem à tona o que está oculto. Hoje, muitos confundem intuição com revelação, emoção com direção. Por isso vivem inseguros, tomados por dúvidas. Mas quando você recebe discernimento do alto, você passa a reconhecer com clareza o que deve acolher e o que deve rejeitar. O Espírito Santo te dá sabedoria para pensar com Deus, e é nesse ponto que sua mente se torna território de revelação, e não mais de confusão. Jesus e os fariseus. Quando Deus responde o que você nem disse em voz alta, já aconteceu com você de estar apenas pensando algo, e de repente ouvir uma pregação, uma canção, ou até um vídeo que responde exatamente à sua dúvida. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo mostrando que conhece seus pensamentos
antes mesmo que virem palavras. Foi assim com os fariseus. Eles murmuravam em silêncio, mas Jesus os confrontava em voz alta. Lucas nos conta que, ao curar um paralítico, Jesus perdoou seus pecados. Os religiosos escandalizados não disseram nada, mas pensaram: quem é este que blasfema? E imediatamente Jesus respondeu o que eles nem haviam verbalizado. Essa cena revela algo precioso. Deus lê a mente. Ele não precisa da sua voz para saber o que se passa em seu coração. Ele interpreta até o silêncio. Isso também nos mostra que não precisamos orar com palavras bonitas para sermos ouvidos. Basta pensar com fé. Deus responde olhares, lágrimas, gemidos, impulsos do Espírito. Ele conhece o peso que você carrega e muitas vezes já enviou a resposta antes mesmo de você pedir. A intimidade com Deus acontece nesse nível profundo, onde só Ele e você têm acesso. Mas isso também exige responsabilidade. Se Deus lê seus pensamentos, então é hora de purificá-los. Pensamentos impuros, julgamentos silenciosos, dúvidas alimentadas em segredo, tudo isso precisa ser levado à luz de Cristo. Porque Ele não responde apenas o que pedimos, Ele também confronta o que escondemos. E esse confronto é graça, é cuidado, é restauração. Felipe e o eunuco, quando o Espírito direciona com precisão. Há pensamentos que não parecem nossos. Eles surgem do nada, com clareza e urgência, como se alguém os tivesse plantado em nossa consciência. Foi assim com Felipe. Ele estava em movimento, disponível, quando recebeu um comando interno. Aproxime-se daquele carro. Uma simples instrução, mas carregada de propósito divino. Deus estava direcionando alguém por dentro. Felipe não hesitou. Ele correu. Obedeceu sem saber tudo. Não exigiu sinais nem explicações. E ao se aproximar, encontrou o eunuco lendo Isaías, sem entender o que lia. Deus já havia preparado o coração daquele homem. O pensamento que surgiu em Felipe era apenas a última peça do plano. E isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, seu impulso espiritual é resposta à oração de alguém. Quantas vezes você sentiu vontade de ligar para alguém, enviar uma mensagem, visitar um lugar, e depois descobriu que aquilo teve um impacto direto na vida de alguém? Esses são os pensamentos inspirados pelo Espírito. Eles não são aleatórios. Eles vêm com paz, convicção e direção. E nossa obediência pode ser a ponte entre a dúvida de alguém e a revelação de Deus. O mais bonito nessa história é que tudo começou com um pensamento silencioso. Deus não gritou. Ele sussurrou. E Felipe escutou. Hoje, o Senhor continua agindo da mesma forma. Ele planta ideias no seu espírito e espera sua resposta. Não ignore esses impulsos. Eles podem parecer simples, mas carregam destinos, e obedecer é o que transforma a inspiração em missão. A mente de Cristo e Paulo, quando o pensamento se torna arma espiritual. A mente é o campo mais silencioso e mais decisivo da guerra espiritual. Paulo entendeu isso com clareza. Ele não apenas pregava, orava e resistia externamente. Ele treinou a própria mente como um campo de batalha santo. Em suas cartas lemos: levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é mais que disciplina, é autoridade mental sobre tudo que tenta se opor à verdade de Deus. Fortalezas espirituais nem sempre são demônios visíveis. Muitas vezes, são pensamentos recorrentes, vícios mentais, culpas, medos e dúvidas que se instalaram dentro da mente e criaram prisões invisíveis. E Paulo nos ensina o caminho: identificar, confrontar e destruir essas mentiras. Não com força humana, mas com armas espirituais: oração, verdade, fé e consciência renovada. A ciência hoje chama isso de neuroplasticidade ativa, a capacidade de reprogramar a mente com novos padrões. Mas Paulo já dizia isso há 2000 anos. Quando os pensamentos são alinhados com Cristo, a vida muda. Emoções se estabilizam, reações são purificadas. Você deixa de ser refém da mente e passa a governá-la, e isso transforma tudo: decisões, hábitos, relacionamentos e até sua fé. Você já pensou que seu maior inimigo
pode estar no que você alimenta em silêncio. Hoje é dia de romper com os pensamentos que te escravizam, de transformar sua mente num território santo, impermeável ao engano e cheio da presença de Deus. Quando isso acontece, não é mais preciso que Deus grite. Um pensamento basta, porque você já pensa com Ele. E essa é a verdadeira mente de Cristo. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é comum. Muitos começam, poucos terminam. Mas você chegou ao fim. E isso revela algo sobre você. A sede, a busca. Há uma mente sendo despertada. Deus não quer apenas te visitar, Ele quer habitar em você. E essa habitação começa pela mente. Por isso, declare agora mesmo nos comentários: minha mente agora é território de Deus. Essa frase é o testemunho de que algo foi plantado hoje. Uma semente invisível, mas eterna. Agora feche seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor, eu consagro minha mente ao teu domínio. Limpa, transforma, revela e governa cada pensamento. Que a minha mente seja casa da tua voz e nunca mais abrigo para o medo, para a dúvida, para a mentira. Dá-me sabedoria como deste a Salomão, direção como deste a Felipe, paz como deste a Paulo e sensibilidade como deste a Samuel, que a partir de hoje todo pensamento que não vem de ti seja silenciado e que o som do céu ecoe dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir Deus. Talvez essa seja a resposta que essa pessoa tanto espera. Não guarde para si. E se ainda não é inscrito neste canal, pare agora e reflita. Como você quer ouvir Deus? Se recusa a se aproximar da fonte, aqui é um altar digital, um refúgio para quem não tem onde congregar. Seja parte disso. Se inscreva, comente, compartilhe. E se puder, torne-se membro, porque investir no reino nunca é gasto. É semente. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, fique sensível, fique em Cristo. E nunca se esqueça, Deus ainda fala, e Ele fala dentro de você.